Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje nós chegamos ao último dia dessa temporada, 23ª temporada já, para honra e glória de Deus. Estamos aqui juntos e é uma alegria estar com vocês a cada manhã. E então nós vamos encerrar convidando Deus para estar aqui conosco nesta reunião. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pelo despertar desse dia para nós. Obrigada pela saúde, obrigada pela presença de cada um que está aqui nesta reunião. E convidamos o Senhor para que se faça presente entre nós, mesmo online, mas que estamos juntos aqui reunidos, Senhor, para te adorar, para ouvir da tua palavra, para aprender, estar mais perto de ti. Que o Senhor nos abençoe através da sua mensagem nesta manhã. Abençoe a Regiane, que tem trazido a tua mensagem ao longo da semana, que ela fale inspirada por ti mais uma vez. E que o Senhor a abençoe em sua vida, no serviço, sua família, todas as esferas da vida dela que sejam abençoadas por ti. Fica conosco durante esta reunião. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, então, nós vamos louvar a Deus com o hino intensamente. Só um momentinho.
Bem, Regiane, muito obrigada por ter passado a semana aqui com a gente. E hoje aqui é o último dia. Que Deus te use mais uma vez e possamos aprender aí sobre mais um personagem hoje. A palavra é com você. Eu é que quero agradecer o convite, dizer assim, olha, que foi realmente uma honra essa semana poder estar junto com vocês. Como eu disse no primeiro dia, né? Quando eu vi os convidados, eu falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa lista? Mas eu fiquei muito feliz, né, de poder estar essa semana com vocês, de poder dividir histórias, né? E hoje nós vamos dividir mais uma. Só que hoje não é uma história de um único personagem. Eu fiquei pensando muito assim, né? O que falar no último dia? Porque tem tantos outros personagens que eu gostaria de ter abordado, né? A gente para pensar assim. Eu fiz uma pesquisa, é, e eu falei assim: quais serão as pessoas os personagens da Bíblia que as pessoas mais têm curiosidade para poder ouvir falar, para poder conhecer a história, né? E apareceram ali mais de 500 personagens. E eu falei assim: nossa, teria que ser aí mais do que um ano de histórias sendo contadas todo dia uma para poder tirar a curiosidade, né? E aí depois eu fiquei preocupada, falei assim: nossa, qual o último personagem que a gente pode usar para poder fechar essa semana? Porque eu queria alguma coisa que levasse a gente a pensar no nosso encontro com Jesus, né? E aí eu vou pegar uma cena, na verdade, onde tem vários personagens ali incluídos, para a gente poder tentar entender um pouquinho, tá bom? E o cenário é o seguinte: Jesus havia sido julgado, Jesus havia sido condenado, Jesus havia sido crucificado. E aí Jesus então foi colocado ali no sepulcro no final ali da sexta-feira, né? Sem nenhum preparo para que o corpo dele pudesse ser assim sepultado de uma forma decente. E no primeiro dia da semana, as mulheres que acompanhavam sempre ali a pregação de Jesus, elas preocupadas com isso, elas vão até o sepulcro onde Jesus foi sepultado para poder ali cumprir os rituais que precisavam ser feitos. A primeira pessoa que vai é Maria Madalena. E quando ela chega ali no sepulcro, e Maria olha o sepulcro e ela vê que está vazio, ela fica tão angustiada, ela fica tão desesperada, que ela sai dali e ela vai buscar ajuda através de Pedro e através de João. Ela vai buscar ajuda deles, né? Para poder é, contar para eles que ela foi até o sepulcro, mas que não tinha mais ninguém ali, que o sepulcro estava vazio. Quando Maria sai, chegam as outras mulheres. E quando elas olham e elas veem o sepulcro vazio, elas também ficam angustiadas. Mas elas entram dentro do sepulcro e quando elas entram, elas encontram ali duas pessoas, né? É, são anjos que estão ali cuidando do sepulcro e cuidando de entregar para elas uma mensagem que o próprio Jesus havia deixado. Os anjos, né? O primeiro anjo olha, eles pergunta para a mulher, né? Olha, por que vocês estão procurando o Jesus que foi crucificado? Ele não está mais aqui, né? Ele ressuscitou. Vocês não lembram do que ele disse, né? Que iria ressuscitar? Vão depressa e digam isso para os discípulos. As mulheres, acho que elas ficam mais assim meio confusas, né? E aí então o outro anjo diz: olha, por que vocês estão procurando entre os mortos aqueles que estão vivos? Vão, chamam lá os discípulos, digam, né, que Jesus ressuscitou, e aí então diga para eles, para que eles possam se dirigir ali até a Galileia. As mulheres saem e vão atrás de dar as boas novas, e nisso volta ali para este cenário os dois discípulos de Jesus, Pedro e João. Eu imagino que são sentimentos bem diferentes, né? João extremamente angustiado pelo que havia acontecido com ele, pelo fato dele ter negado Jesus. E João, que é o discípulo amado, eu imagino ali o quanto ele estava ansioso, né, para poder rever Jesus
e a angústia de saber que o corpo de Jesus não estava ali. Os discípulos, eles não estavam pensando nesse momento em ressurreição. Quando eles vão até o sepulcro, eles vão realmente para entender o que aconteceu e procurar o corpo de Jesus. O primeiro que chega no sepulcro é João. João olha para dentro do sepulcro, ele não entra para dentro do sepulcro, ele só olha e ele sai sem entender direito aquilo que está acontecendo. Pedro, como sempre, é mais ousado, mais audacioso. Pedro entra. E quando Pedro entra, ele encontra ali as faixas, os lençóis, aquilo que havia sido usado para poder proteger o corpo de Jesus ser colocado ali naquele túmulo, né? Ele encontra tudo dobrado, tudo em ordem, tudo separado, né? O lençol ali que cobriu o rosto de Jesus está de uma forma, os outros ali tudo bem dobradinho, tudo em uma ordem, porque Deus, Jesus, ele é de ordem, ele é de organização. E ele deixa ali de uma forma que as pessoas que vissem pudessem ter o testemunho desta organização de Jesus. Nesse momento, então, João entra, e quando João entra e João vê aquilo que para ele havia convivido durante um tempo ali com essa organização de Jesus, com tudo isso, João entende perfeitamente, na mesma hora, João acredita, e ele sai dali, né, para poder, feliz, para poder contar aquelas boas novas. Maria não tinha ouvido a história dos dois anjos, né, relatada ali para as mulheres, e Maria fica ali, quando os discípulos saem, quando Pedro e João saem, Maria fica ali, ela está indignada com aquilo que ela vê, ela não encontra o corpo de Jesus. E ela está tão angustiada que ela não consegue raciocinar direito, né? E aí então o anjo pergunta para ela, mulher, olha, o que você está procurando, né? E ela, achando que é o jardineiro ali que toma conta do lugar, ela fala assim: olha, se esse sepulcro não é digno do meu mestre, né? Se por algum motivo tirar ele daqui, o senhor me fala onde foi que colocaram, porque eu vou buscar o corpo do meu mestre, eu vou cuidar, né? E na cabeça de Maria, ela tem o pensamento exatamente para onde ela levaria. E seria ali para o túmulo de Lázaro, que o próprio Jesus havia deixado vazio ao ressuscitar Lázaro, né? Mas aquela pessoa que está ali não é um anjo que está ali. Aquela pessoa é o próprio Jesus. E ele, preocupado com Maria e com todo o sentimento de Maria, ele agora chama ela pelo nome, né? Ele diz Maria, e quando Jesus chama ela pelo nome, Maria se volta e ela não precisa nem ver o rosto, porque aquela voz pronunciando o nome dela, é algo que ela identifica muito bem. E ela diz então ali, né, mestre, né? Ela fica tão feliz de poder ouvir o nome dela e ela fala, ela se joga ali para poder abraçar os pés de Jesus. Jesus diz assim: olha, Maria, calma, eu ainda não fui ver o meu pai, eu ainda preciso me apresentar para o meu pai, eu preciso ainda verificar o sacrifício que foi feito, se foi aceito pelo meu pai. E ele diz assim: olha, vai, conta para os discípulos e marca o encontro na Galileia. E Jesus tem uma preocupação especial em lembrar de Pedro, porque ele diz: olha, conta para os discípulos e para Pedro, né, que eu ressuscitei e que esse encontro está marcado. Jesus vai até o Pai, é confirmado que o sacrifício dele é aceito por Deus, e a partir daquele momento nós ganhamos a oportunidade, né, e o privilégio realmente de sermos resgatados como filhos de Deus, né? Através do sacrifício de Jesus, nós tivemos então esse privilégio. A gente sabe ali o finalzinho da história, né? Jesus marcou um encontro com os discípulos na Galileia, Jesus comparece a esse encontro e é um momento de despedida para todos eles. E aí eu queria pensar agora no encontro que Jesus tem marcado com a gente. Aquele encontro Jesus cumpriu.
E Jesus agora marca um outro encontro, e eu quero levar a gente lá para a Bíblia, no livro de João, numa passagem que é extremamente conhecida, né? João 14, a partir do versículo 1, ele diz assim: olha, não se perturbe o coração, em outras linguagens, né, que é o que a gente acostumou a decorar quando era criança, não se turbe o vosso coração, né? Não fica preocupado. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitos lugares, há muito aposento, há muitos cômodos, né? Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Não poderia terminar esta semana de outra forma. Foram tantos encontros que Jesus teve aqui com pessoas, como eu disse para vocês, quando a gente fez ali a pesquisa, mais de 500 personagens apareceram ali de encontros que de alguma forma a vida foi transformada. Mas Jesus ele está preocupado agora com um encontro que vai ser um encontro eterno. E esse encontro é um convite individual. O último versículo, né, que acredita-se que foi escrito na Bíblia, ele é o último versículo do livro de João. E ele diz assim, né, lá no livro de João, no capítulo 20, no último verso, ele diz assim: olha, deixa eu só me localizar aqui. É João, eu estou na passagem errada, João 21, no último versículo aqui, a partir do versículo 25, ele diz assim: olha, Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus fez muitas coisas, e entre essas coisas que estão escritas, está escrita a nossa história. Quem somos nós? Hoje, você é o personagem principal da história. Quando foi que você conheceu Jesus? Quando foi o seu encontro com Jesus? Se cada um de nós tivéssemos aqui a oportunidade de contar como foi o nosso encontro com Jesus, o momento que nós realmente é, paramos ali, né? Conhecemos Jesus e que Jesus tocou o coração, eu sei que teríamos muitas histórias. Quando eu era criança, a gente tinha muita dificuldade para poder ir à igreja, né? Nós morávamos em um sítio na cidade de Cosmorama, que é uma cidade bem pequenininha. Na época era quase uma vila, né? Hoje já é uma cidade um pouquinho maior, mas quando eu era criança era uma cidade muito pequena. A gente acabava conhecendo praticamente todo mundo. A cidade mais próxima que tinha igreja era em Votuporanga, uma cidade que fica ali a poucos quilômetros, 17 quilômetros mais ou menos, entre uma cidade e outra. E era muito difícil ir à igreja. Quando a gente conseguia ir, a gente tinha que acordar muito cedo, se dirigir até Cosmorama, porque a gente morava no sítio, e dali a gente ia até a cidade de Votuporanga, pegava um ônibus na madrugada, ia para Votuporanga, descia, ficava sentado em frente a uma praça ali, até da hora que dava para ir para a igreja, e aí então a gente ia para a igreja e depois não tinha ônibus para volta. Aí a gente só tinha ônibus bem à tardezinha. Então a gente tinha que ficar o dia inteiro na cidade. E era muito, muito difícil aquilo, né? De tudo isso. Mas o meu pai, ele era muito contra a gente seguir a igreja. E o meu pai era um homem, assim, um homem bem difícil mesmo, né? E ele brigava muito com a minha mãe por conta da história da minha mãe querer seguir a Cristo. E eu me lembro um dia que eu e os meus irmãos, nós estávamos ali no sítio e minha mãe, ela era muito caprichosa. A gente não tinha a lição da escola sabatina, a gente não tinha todas essas coisas para poder estudar diariamente. E a minha mãe recebia de uma irmã da igreja de Votuporanga, a minha mãe recebia lições antigas, né, que eram das crianças, dos filhos dela, e aquilo era o que a minha mãe usava
para poder contar a lição da escola sabatina para a gente. Às vezes a lição era outra, mas a gente estava estudando outra lição porque era aquilo que a gente tinha. A minha mãe fazia recortes de revista, algumas coisas assim, e ela usava aquilo para poder tornar didático para a gente. E o meu pai brigava muito por conta disso, né? E eu me lembro que era um sábado, eu e os meus dois irmãos, nós estávamos molhando a horta e a minha mãe dizendo que era sábado, que a gente não poderia molhar a horta, pedindo para que meu pai não obrigasse a gente a fazer aquilo, e a gente ali molhando aquela horta, e os dois acabaram brigando muito aquele dia por conta da minha mãe querer que a gente guardasse o sábado e o meu pai fazer de tudo para que a gente não conseguisse que isso acontecesse, né? E eu e os meus irmãos chegamos na horta e nós ali conversando sobre a briga dos meus pais, eu me lembro que a gente disse assim, olha, vamos provar Deus? É tão ruim ver, né, os nossos pais brigando desse jeito. Se Deus realmente é um Deus que se preocupa, um Deus que ama, hoje vai aparecer uma pessoa aqui para poder dar estudo bíblico para a gente e a gente vai se batizar e a gente vai resolver esse negócio de seguir a Deus, né? Terminamos de molhar a horta e nós fomos para casa. Só que quando nós chegamos perto de casa, nós vimos na porteira um carro que vinha, né, em direção à casa que a gente morava. E aí eu e os meus irmãos ficamos pensando, meu Deus, quem será essa pessoa? Achamos até que era o dono do sítio que tinha vindo ali para poder fazer essa visita. Mas o carro parou e desceram dois senhores, né? Eram os dois irmãos ali da igreja de Votuporanga. E eles desceram, eu lembro como se fosse hoje. Eles desceram cantando o hino Firme nas Promessas. E aí um dos irmãos, que a gente chamava ele de Zé das Placas, né? Que era o apelido que ele tinha, porque era o que ele trabalhava. E aí ele desceu e com uma risadona assim bem aberta, né? Ele falou assim: Ô, irmã Cidinha, tem três crianças aqui que precisam ser batizadas, né? E aí a gente assim, a gente tinha orado por aquilo, né? E aí ele falou assim: olha, tem três crianças aqui que precisam ser batizadas e nós viemos para poder fazer isso. E aí ele desceu, foi conversar com a minha mãe e nós ficávamos felizes quando a gente recebia a visita do pessoal da igreja, porque eles levavam muitas coisas boas para a gente comer, né? Levava bolacha recheada, levava roupa, levava muita coisa para a gente ali no sítio. E aí ele desceu com aquele monte de coisa e ele falou assim: olha, eu trouxe um estudo e eu me lembro que era o encontro com a vida. Tinha ali, se não me engano, eram 20 lições que a gente estudava. E ele falou assim: olha, nós vamos vir um sábado sim, um sábado não. E vamos estudar a Bíblia com essa molecada e eles vão se batizar na primavera. E aí a gente começou a estudar o primeiro estudo naquele dia. Mas quando eles voltaram na segunda vez, eu e os meus irmãos já havíamos feito todos os 20 estudos. A gente estava tão ansioso que a gente queria logo resolver, né? E quando o irmão chegou para dar o próximo estudo, a gente entregou tudo respondido. Ele falou assim: não, gente, não era assim que era para fazer, não, era um de cada vez. A gente, cada visita, a gente ia fazer um, né? E a gente falou assim: não, a gente está pronto. Porque a gente, na verdade, a gente queria seguir aquele compromisso que a gente havia feito com Deus, né? Naquela oração que nós oramos ali naquele dia molhando a horta, né? A gente sabia que aquilo era o que Deus queria, né? Que Deus era um Deus verdadeiro e que Ele queria cuidar e proteger de cada um de nós, né? E eu me lembro que foi em maio, bem próximo ali do meu aniversário, que a gente se batizou. O meu irmão caçula não pôde se batizar por conta da idade dele. Ele ainda era muito criança, né? E aí eu e o meu irmão mais velho nós fomos batizados naquele dia. Eu acho que foi a primeira vez que uma oração assim, né, que a gente havia feito com fé mesmo, tinha sido respondido de uma forma tão visível. A gente orava muito no sítio, porque a gente tinha muita necessidade ali no sítio. Mas a gente nunca tinha sentido assim de imediato uma oração sendo respondida daquela forma, né? E nós ficamos muito felizes, nós fomos batizados. Depois de um tempo, nós mudamos para Votuporanga, e aí a gente teve a oportunidade de realmente seguir
como a gente queria seguir, né? Poder ir à igreja todas as vezes que tivesse um culto, participar dos cultos da tarde, participar do desbravador, que era uma coisa assim que a gente tinha loucura para poder participar e não tinha como, porque se era quase impossível ir ao sábado, imagina então ir um sábado e um domingo, né? Era algo que nem de longe a gente iria conseguir. Mas Deus tem planos, né? E a gente usou durante essa semana o tema falando a respeito de encontros. E contamos vários encontros aqui de personagens com Jesus. Mas o principal encontro que Jesus quer marcar é o encontro para o dia em que ele vai retornar. O que é interessante quando Jesus manda aquelas mulheres elas saírem dali e ela contar para os discípulos é que elas dizem, né, olha, vai e conta e marca um encontro. E ela tem uma parte que fala assim, olha, que lá no livro Desejado de Todas as Nações, ele fala assim, ó, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão, né? E no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 10, isso também está relatado. O convite não era só para os discípulos, para os amigos mais próximos de Jesus. O convite era para todos aqueles que queriam, né? Que de alguma forma havia seguido o ministério de Jesus, havia acreditado em Jesus, para que eles pudessem estar ali. E a ordem para nós hoje é a mesma, né? Olha, nós temos que sair, tem um encontro marcado com Jesus, que é o momento da segunda vinda de Jesus, um momento que está tão perto, o momento que a gente tem visto aí as profecias se cumprirem de uma forma muito rápida, muito, muito rápida. A gente está tão envolvido com tantas coisas que a gente tem se esquecido, muitas vezes, né, de estudar a palavra de Deus mais a fundo, tentar entender exatamente os propósitos de Deus. Mas a nossa vida só tem um único propósito: é vivermos essa vida para a salvação e fazermos, né, com que esta mensagem ela chegue a outras pessoas para que outras pessoas também possam acreditar. Queridos, foi um privilégio essa semana, né? E a mensagem de hoje é exatamente essa: que a gente possa sair, que a gente possa contar para as pessoas que Jesus tem esse encontro marcado, para que a gente possa, assim, estar pronto para esse dia. Existem coisas que ainda precisam ser ajustadas em nossa vida, né, para que esse encontro possa acontecer. Eu olho para a minha vida e vejo tantas coisas que precisam ser feitas diferentes, né? Pregar o evangelho com mais intensidade, ter um propósito de, às vezes, pelo menos uma pessoa, né? Colocar em mente assim, ó, pelo menos esta pessoa eu gostaria de pregar o evangelho esse ano. Colocar metas, colocar propósito e sair daqui com essa mensagem assim, olha, hoje vou contar para pelo menos uma pessoa a respeito da volta de Jesus e convidar para que essa pessoa possa se encontrar com Jesus. Jesus tinha marcado a Galileia, né? E para nós, não temos um lugar. Onde nós estivermos, vai ser Jesus que vai se dirigir até esse lugar para poder nos encontrar e levarmos para o céu. Que nós possamos crer nisso, que nós possamos agir desta forma para que este encontro ele realmente possa acontecer. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esta semana. Muito obrigada pelas histórias que nós ouvimos. Muito obrigada porque o Senhor, através de cada história, se revelou de forma amorosa, de forma cuidadosa. E nós queremos te pedir, Senhor, que hoje a nossa história, este encontro que está marcado, este encontro que o Senhor marcou, que nós possamos estar preparados para esse dia, que nós possamos, neste encontro, estarmos presentes, mas que nós não venhamos estar sozinhos, né? Que nós possamos contar sobre esse encontro para outras pessoas, que outras pessoas possam ouvir sobre a tua vinda, possam acreditar nesse Deus tão grandioso, tão maravilhoso, possam aceitar e possam estar prontas para esse dia. Pai Santo, nós não merecemos nada, mas nós precisamos da tua bênção durante esse dia,
que é um dia especial de preparação para o Santo Sábado, que nós possamos, Pai, conseguir cumprir tudo aquilo que tem proposto para hoje. E ao terminar esse dia, ali no encontro do sábado, Pai, o lugar marcado para estarmos contigo, que nós possamos estar preparados, possamos estar prontos e possamos viver momentos agradáveis na Sua presença. Esteja conosco hoje e sempre, nós te pedimos, nos entregando a Ti mais uma vez para servir. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Regiane. Que gostoso te ouvir essa semana, aprender mais sobre os personagens, através aí do seu relato, né, da sua experiência através com eles, através da Bíblia. Muito obrigada. Pessoal, nós estamos então encerrando aqui a semana. Eu vejo aí algumas pessoas já se preparando, vão se ajeitando aí, que daqui a pouco a gente vai tirar a foto. Mas eu vou hoje encerrar a gravação e depois a gente tira a foto. Eu peço que você não saia, aguarde aí só um segundo após o encerramento da gravação, para a gente tirar a foto. E eu agradeço aqui todos que participaram com a gente essa semana, principalmente a Regiane, e você que nos assiste pelo YouTube, né, que assistiu só esse vídeo, assista os outros vídeos da semana, outras temporadas. Nós temos aí vários vídeos disponíveis no nosso canal no YouTube para você assistir e estar acompanhando. E nosso convite para você participar ao vivo aqui pelo Zoom com a gente é só entrar no nosso grupo do WhatsApp e aí você participa tanto aqui da reunião quanto do bate-papo que tem depois que não fica gravado. Então, até a próxima temporada. Fiquem com Deus.